5. Sócrates. Não devemos crer, portanto, e nem consentir que se diga que Teseu, filho de Poseidon, e Pirito, filho de Zeus, tivessem ousado, como se lhes atribui erroneamente, executar raptos tão criminosos, nem que outro herói, filho de um deus, tenha podido perpetrar crimes tão cruéis e hediondos. Cumpre forçar os poetas a admitir que essas não são obra de heróis, ou que esses não eram filhos dos deuses. Mas não se deve de modo algum sustentar as duas afirmações, tentando persuadir nossos jovens que os deuses incidiram em práticas desonrosas e que os heróis não são melhores que os homens. Como dizíamos antes, de fato esses relatos não são edificantes nem verdadeiros, porque já demonstramos que é impossível que o mal provenha dos deuses. Admato, é verdade. Sócrates. Esses relatos são prejudiciais também para quem os escuta, porque se tornará indulgente com sua própria maldade, convencido de que o mesmo fazem e faziam também os parentes próximos dos deuses, aqueles próximos de Zeus que, sobre o pico do monte Ida, erigiram um altar a Zeus, seu pai nos céus, e que ainda traz intacto o sangue dos deuses. Por isso é preciso dar um fim a semelhantes balelas, por receio que provoque em nossos jovens uma forte inclinação aos delitos. Admato, sem dúvida alguma. Sócrates. Há ainda algo a precisar em relação ao que se pode ou não se pode dizer? Estabelecemos como se deve falar dos deuses, dos demônios, dos heróis e dos habitantes do Hades. Admato, sim. Sócrates. Não nos resta estabelecer o que diz respeito aos homens? Admato, certamente. Sócrates. Por ora, no entanto, meu amigo, não podemos ainda estabelecer. Admato. Por quê? Sócrates. Porque certamente teríamos de dizer que poetas e prosadores falam a respeito dos homens de modo totalmente errôneo quando afirmam que muitos homens injustos são felizes e os justos são infelizes, e que comportar-se mal é útil, contanto que se consiga sair-se bem, enquanto a justiça é um bem para os outros e um prejuízo para si próprios. A nós compete impedi-los de falar assim, melhor ainda. Os obrigaremos a cantar e narrar exatamente o contrário. Não acha que deva ser assim? Admato, estou plenamente certo disso. Sócrates, se você reconhece que tenho razão, devo concluir que você está de acordo comigo também com relação à discussão que tivemos no início. Admato, exatamente. Sócrates, a necessidade de falar o que convém acerca dos homens vamos estabelecê-la quando tivermos descoberto o que vem a ser a justiça e se ela por natureza proveitosa a quem a pratica. Quer esse seja tido por justo, quer não. Admato, perfeito. 6. Sócrates. A propósito dos discursos, por enquanto basta o que dissemos até aqui. Acho que agora é preciso levar em consideração o estilo, porque somente desse modo teremos analisado o que deve ser dito e como deve ser dito. Admato, não consigo entender você. Sócrates, mas é preciso que me entenda. Talvez possa entender melhor de outra maneira. Todos os relatos dos mitólogos e dos poetas não são narrativas de fatos passados, presentes ou futuros? Admato, e daí? Sócrates, mas sua narração não se desenvolve em forma direta ou imitativa, ou em ambas as formas? Admato, gostaria de entender melhor também este ponto. Sócrates, pelo que parece, sou um mestre ridículo e complicado. Por isso, como alguém que não sabe se expressar, vou tentar esclarecer o meu pensamento não em seu conjunto, mas ponto por ponto. Diga-me, por favor, você se lembra do prelúdio da Ilíada, em que Homero nos conta que Crises rogou a Agamenon que lhe restituísse a sua filha, mas que este se irritou e então o velho, ao se ver repelido, invocou a maldição divina sobre os gregos? Admato, lembro sim. Sócrates, logo você sabe que até os versos suplicava a todos os gregos, mas sobretudo aos dois filhos de Atreu, comandantes de exércitos. O poeta fala em seu nome e não procura levar-nos a crer que seja outro a falar. Daí em diante, porém, finge que seja Crises que está falando e se empenha na arte de fazer-nos crer que não seja Homero, mas o velho sacerdote que está falando. E desse modo continua a narrar quase todo o relato dos fatos que dizem respeito a Ílion e a Ítaca, e de quase toda a Odisseia. Admato, é isso mesmo. Sócrates, e não recorre à narração também toda vez que relata os discursos de seus heróis e os acontecimentos inseridos entre um discurso e outro? Admato, certamente. Sócrates, mas quando fala em nome de outro, não poderíamos dizer que adapta quando possível seu modo de se expressar a cada um de seus personagens? Admato, sim, dá para dizer assim, e daí? Sócrates, ora, conformar-se à voz ou aos gestos de outro não significa imitar a pessoa que se quer? Admato, sim, e então? Sócrates, em tal caso, Homero e os outros poetas, pelo que parece, desenvolvem uma narrativa mediante a imitação.
Adimanto, concordo plenamente. Sócrates, pelo contrário, se o poeta não se ocultasse, nunca sob o nome de outrem, toda a sua poesia e seu relato nada teriam a ver com a imitação. Não me repita, por favor, que não entende. Já lhe direi como isso pode ocorrer. Se Homero, depois de ter narrado que Crises chegou, levando o valor do resgate pela filha, e suplicando aos gregos, mas sobretudo aos reis, tivesse continuado a falar não em nome de Crises, mas em seu próprio nome, você entende que não teria ocorrido imitação, mas sim uma simples narrativa. Ele nos teria falado mais ou menos assim, embora eu me sirva da prosa porquanto não sou poeta. Ao chegar, o sacerdote rogou aos deuses para que concedessem aos gregos de volta sãos e salvos, após conquistarem Troia, contanto que libertassem a sua filha mediante o resgate que trazia por respeito para com o Deus. A essas palavras, todos os gregos declinaram seu respeito e acolheram seus rogos, mas Agamenon, irritado, ordenou-lhe que partisse para nunca mais voltar, caso contrário, de pouco lhe valeriam o cetro e as insígnias de seu Deus. Acrescentou que a sua filha, antes de ser restituída, haveria de envelhecer com ele em Argos. Repetiu-lhe a ordem de ir embora e de não mais irritá-lo, se quisesse voltar para casa são e salvo. Ao ouvir essas palavras, o velho ficou com medo e se afastou em silêncio. Uma vez distante do acampamento, orou com ardor a Apolo, invocando-o por todos os seus nomes, relembrando-lhe e suplicando-lhe que olhasse com favor para ele se considerasse que havia feito algo de grato aos seus olhos, já erigindo-lhe templos e oferecendo-lhe em sacrifício vítimas agradáveis. Em troca, suplicava que descarregasse contra os gregos suas flechas para fazê-los pagar pelas lágrimas que lhe haviam feito verter. Assim, meu amigo, se escreve uma narrativa simples, sem imitação. Adimanto. Agora entendo. 7. Sócrates. Logo, você deverá compreender também que se usa um estilo oposto a esse quando se conservam os diálogos, suprimindo os trechos narrativos. Adimanto. Sim, claro, e me parece que esta é a estrutura própria da tragédia. Sócrates, exatamente. Parece que agora você já entende com clareza o que antes eu não conseguia lhe explicar. A invenção poética é um gênero totalmente imitativo, como você disse, e é representado pela tragédia e pela comédia. Há outra em que é o próprio poeta que narra, como ocorre especialmente nos ditirampos. Há ainda um terceiro tipo, misto de narrativa e imitação, que se encontra na epopeia e em muitas outras composições. Você está entendendo, não está? Adimanto. Claro, agora entendo tudo quanto você dizia anteriormente. Sócrates. Lembre-se também que antes dizíamos ainda que já havíamos falado do conteúdo e que faltava analisar o estilo. Adimanto. Sim, me lembro bem. Sócrates. Queria dizer-lhe ainda que me questionava se deveríamos permitir aos poetas a narração puramente imitativa ou parcialmente como tal, e em que casos ou se devessem renunciar de qualquer modo à imitação. Adimanto. Já adivinho o que você pretende, ou seja, você coloca em questão se convém ou não admitir a tragédia e a comédia em nosso estado. Sócrates. Talvez, ou talvez mais ainda. Por ora nem eu o sei, mas continuemos para onde o discurso, como um sopro de vento, nos haverá de impelir. Adimanto. Muito bem. Sócrates. Examina agora, Adimanto, se os nossos defensores devem ou não ser peritos na arte de imitar. Do que se disse, não se segue que cada um poeta pode exercer bem uma só função em vez de várias, e se quisesse dedicar-se a muitas, não obteria prestígio em nenhuma? Adimanto. Sem dúvida alguma. Sócrates. Logo, o mesmo discurso se aplica à imitação. Um homem pode imitar muitas coisas tão bem quanto uma só? Adimanto. Certamente que não. Sócrates. Menos ainda poderia dedicar-se a tarefas importantes e imitar muitas coisas com sucesso, visto que sequer os dois gêneros aparentemente afins um com o outro, a tragédia e a comédia, podem ser bem imitados pelos mesmos poetas. Há pouco, no entanto, você não as considerou imitações? Adimanto. Sim, e você tem razão. Os mesmos poetas não estão em condições de ser exímios em ambas. Sócrates. Nem se pode ser ao mesmo tempo rapsodo e ator. Adimanto. É verdade. Sócrates. E os atores da comédia não são os mesmos da tragédia, embora sejam ambas imitações, não é verdade? Adimanto. Claro, são imitações. Sócrates. E mais, Adimanto. Me parece que a natureza humana esteja subdividida em partes ainda menores, de modo que é impossível imitar bem várias coisas ou executar as mesmas coisas que se imitam. Adimanto. Nada mais verdadeiro.
8. Sócrates. Se, pois, considerarmos ainda válida a nossa primeira tese, nossos defensores devem deixar de lado qualquer outra ocupação para dedicar-se escrupulosamente à liberdade do Estado, sem nada fazer que não vise esse objetivo. De modo definitivo, não convém que façam ou imitem qualquer outra coisa. Quanto muito, podem imitar as qualidades que se exigem deles desde a infância, a coragem, a temperança, a santidade, a generosidade e assim por diante. O que é mesquinho, porém, não devem fazê-lo, nem serem capazes de imitá-lo. O mesmo ocorrendo com tudo o que seja indecoroso, a fim de que, pela imitação, não passem à prática que seria prejudicial. Você nunca observou que as imitações, quando formadas na infância, passam para a idade adulta e se transformam em hábito natural no corpo, na voz e no pensamento? Admato, sem dúvida. Sócrates, não deveríamos consentir, portanto, que os que estão sob nossos cuidados para serem educados na honestidade imitassem, sendo homens, uma mulher jovem ou velha no ato de insultar o marido, de se nivelar com os deuses e de se vangloriar de sua prosperidade, quando feliz ou quando infeliz, aflita, queixosa e muito menos doente, apaixonado ou em trabalhos de parto. Admato, por certo não. Sócrates, nem deve imitar os escravos ou as escravas em suas ocupações. Admato, nem isso deve fazer. Sócrates, nem os malvados e covardes, acho, pois que se comportam ao contrário do que recomendávamos há pouco. Se insultam e se esbofeteiam, brigam entre si embriagados ou sóbrios e praticam todo tipo de mal contra eles mesmos e contra os outros com palavras e ações. Acho que os defensores não deveriam habituar-se sequer a imitar os discursos e o comportamento dos loucos. Se é certo que se deve reconhecer os loucos e malvados, homens e mulheres, não se deve jamais imitá-los. Admato, realmente verdade. Sócrates, conviria por acaso imitar o comportamento dos ferreiros ou de outros artesãos, os remadores, ou quem bate o tempo dos remadores, ou qualquer outra coisa que se referisse a tudo isso? Admato, impossível, porquanto a nenhum defensor é permitido sequer dedicar-se a qualquer um desses ofícios. Sócrates, poderiam porventura imitar cavalos que relincham, touros que mugem, rios que murmuram, o mar que brame, os trovões e outras coisas mais? Admato, não, porquanto são proibidos de se enfurecerem como loucos e de imitar os loucos. Sócrates, se bem entendo suas palavras, existe um modo de se expressar e de contar, ao qual deve ater-se quando fala o homem realmente honesto. E há um outro, diverso do precedente, ao qual sempre se atém em seu modo de se expressar quem possui uma natureza e uma educação desonestas. Admato, e quais são esses dois modos? Sócrates, o homem de bem, quando levado a mencionar uma palavra ou uma ação de homem honrado, procurará referi-las identificando-se com ele, sobretudo se imitado de um homem honesto um comportamento sério e sensato. Menos se empenhará quando o imite, abatido pela doença, pelo amor, pela embriaguez ou por qualquer outra situação deprimente. Mas quando tiver de falar de um indivíduo inferior a si próprio, jamais tentará imitá-lo com empenho, a não ser ocasionalmente, quando esse indivíduo tenha feito algo de bom. De qualquer modo, não se sentirá bem porque não está habituado a imitar gente desse tipo e se aborrecerá em reproduzir modelos e tipos de exemplos de quem lhe é inferior, além de desprezar em seu íntimo toda imitação que não seja feita por brincadeira. Admato, sim, é lógico que deva ser assim. 9. Sócrates. Logo, ele deverá usar uma forma narrativa semelhante ao exemplo que acabamos de dar a propósito de Homero, e seu estilo será em parte imitativo, e em parte puramente expositivo, mas por longos trechos pouco lugar deverá ter imitação. Estou falando bobagem, talvez? Admato, seguramente não. Tal orador deverá seguir esse modelo. Sócrates. No caso oposto, quanto mais decadente, tanto mais será levado à imitação e se empenhará a imitar diante de seu público realmente qualquer coisa, também o que dizíamos antes. Os trovões, o assobio dos ventos, o fragor do granizo, o ruído das rodas, dos eixos, o clangor das trombetas, o som das flautas, das gaitas, dos pastores e de qualquer outro instrumento, dos quadrúpedes e das aves. O seu modo de se expressar consistirá quase exclusivamente de imitações de vozes e gestos, sem quase nenhum elemento narrativo. Admato, isso também é inevitável. Sócrates, esses são, portanto, os dois modos de expressão de que desejava falar. Admato, sim, é isso mesmo. Sócrates, como se pode observar, o primeiro tem poucas variações. Encontrados a harmonia e o ritmo convenientes ao estilo, quem fala corretamente pode manter quase sempre a mesma harmonia, exatamente porque as variações são poucas e tem quase o mesmo ritmo. Admato, é exatamente assim. Sócrates,
O outro modo, pelo contrário, não tem talvez características opostas, uma vez que é precisa para expressá-lo adequadamente todas as harmonias, todos os ritmos, visto que possui variações múltiplas. Adimanto, sem a menor dúvida. Sócrates, mas todos os poetas e oradores usam o primeiro modo ou o segundo, ou ainda uma mistura dos dois. Adimanto, inevitavelmente. Sócrates, em vista disso, o que fazer? Aceitaríamos no Estado todos esses modos, ou um só dos dois, ou ainda o misto? Adimanto, se tivesse de prevalecer a minha opinião, admitiríamos um imitador simples que imita um homem de bem. Sócrates, apesar disso, Adimanto, é gracioso também o modo misto. Aliás, se demonstra muito mais agradável para as crianças, para os seus preceptores e para o povo em geral, e é oposto ao que você prefere. Adimanto, eu concordo com isso. Sócrates, talvez você possa alegar que não se adapta bem à nossa Constituição, porque entre nós não há homem duplo ou múltiplo, uma vez que cada um exerce uma só função. Adimanto, de fato é assim mesmo. Sócrates, é que em um estado como o nosso, o sapateiro é apenas sapateiro e não comandante. O agricultor é só agricultor e não juiz. O guerreiro é somente guerreiro e não também comerciante, e assim por diante. Adimanto, é verdade. Sócrates, assim, pois, se um indivíduo capaz de assumir com habilidade formas diferentes e de imitar qualquer coisa chegasse a nosso estado e quisesse declamar seus poemas, nós o reverenciaríamos como um ser sagrado, extraordinário e agradável, mas lhe diríamos que entre nós uma pessoa como ele não existe e não deve existir, e o enviaríamos para outro lugar após tê-lo perfumado com mirra e coroado de lã, Quanto a nós, que visamos a pura utilidade, preferiríamos um poeta e um fabulista menos agradável, mas mais sério, capaz de imitar para nós um modo de se expressar de um homem honesto e de falar atendo-se aos modelos por nós estabelecidos no início, quando começamos a traçar o plano de educação dos guerreiros. Adimanto, assim faríamos se dependesse de nós. Sócrates, parece-me agora, caro amigo, que concluímos a parte da música no tocante às palavras e aos mitos, explicando o que é necessário dizer e em que modo. Adimanto, eu sou do mesmo parecer. 10. Sócrates. Resta-nos, portanto, examinar as características do canto e das melodias. Adimanto. Certo. Sócrates. Mas agora não é muito fácil para qualquer um determinar o que deveríamos dizer e quais deveriam ser em harmonia com nossas premissas? Glauco, com um sorriso nos lábios, disse: Por mim, Sócrates, talvez eu esteja fora deste qualquer um, porque não entendo bem ainda o que deveríamos dizer, muito embora eu possa fazer conjecturas. Sócrates, creio que você pelo menos deve estar em condições de falar sobre esse primeiro ponto, isto é, de dizer que uma melodia se compõe de 3 elementos, palavra, harmonia e ritmo. Glauco, quanto a isso, certamente que sim. Sócrates, mas entre o canto e a simples recitação não há diferença alguma com relação ao fato de que ambas devem ser expressas nas formas e nos modos que acabamos de precisar. Glauco, é verdade. Sócrates, e a harmonia e o ritmo devem corresponder às palavras? Glauco, como não? Sócrates, dizemos, porém, que lamentos e gemidos não devem fazer parte dos discursos. Glauco, sem dúvida alguma. Sócrates, quais são as harmonias lamentosas? Você pode dizê-lo, já que é músico. Glauco, a lídia mista, a lídia augusta e outras similares. Sócrates, então é necessário excluí-las. São inúteis até para as mulheres que devem ser equilibradas. Imagine então para os homens. Glauco, sem sombra de dúvida. Sócrates, e para os defensores do Estado, a embriaguez, a moleza e a preguiça são vícios sumamente inconvenientes. Glauco, com toda certeza. Sócrates, quais são, portanto, as harmonias moles e em voga nos festins? Glauco, a jônica e a lídia, que são chamadas exatamente de relaxantes. Sócrates, então, amigo, que serventia tem para os guerreiros? Glauco, nenhuma. Só restam agora talvez a harmonia dórica e aquela frígia. Sócrates, não conheça as harmonias, mas conserve aquela que imite adequadamente os tons e os acentos que convém a um homem corajoso, empenhado numa ação de guerra ou em outra ação violenta, e que, suposto que não tenha tido sucesso e vá de encontro aos ferimentos ou à morte ou qualquer outra desgraça, em qualquer uma dessas circunstâncias, lute contra o destino com coragem e firmeza. Conserve também outra capaz de imitar um homem empenhado em obra de paz, não por coação, mas por livre escolha. Convém, por exemplo, a um homem que procura convencer um Deus com suas preces, ou que dá outros conselhos úteis, ou ao contrário se mostra ele próprio sensível às preces, às admoestações, às dissuasões de outrem, e em decorrência bem-sucedido sem orgulhar-se por isso, mas que aceite sempre aquilo que lhe acontece com temperança, com equilíbrio e de bom grado.
Essas duas harmonias, a enérgica e a voluntária, devem ser conservadas, pois são capazes de imitar em grau supremo quem cai em desgraça e quem tem sucesso, quem é sensato e quem é corajoso. Glauco, as harmonias que você me convida a reservar são exatamente aquelas duas de que falava antes. Sócrates, então em nossos cantos e melodias não necessitaríamos dos instrumentos de muitas cordas e ricos em harmonia. Glauco, acho que não. Sócrates, então não nos interessaria encorajar os artesãos que fabricam trígonos, petidas, nem outros instrumentos com muitas cordas e muitas harmonias. Glauco, evidente que não. Sócrates, e os que fabricam flautas, bem como os tocadores de flautas, seriam aceitos em nosso estado? Não seria este talvez um instrumento mais rico? Além disso, até os instrumentos que modulam todas as harmonias não seriam imitações da flauta? Glauco, é claro que é assim. Sócrates, assim, para a cidade restariam a lira e o alaúde, ao passo que para os pastores nos campos a gaita de fole. Glauco, parece que é quanto se infere de nosso discurso. Sócrates, de resto, não nos portaríamos de maneira estranha se preferíssemos Apolo e os seus instrumentos a Márcias e as suas invenções. Glauco, por Zeus, não me parece mesmo. Sócrates, pelo cão, quase sem nos darmos por isso, livramos o estado da moleza de que falávamos há pouco. Glauco, fazendo isso, agimos de maneira sábia. 11. Sócrates, pois bem, vamos concluir a nossa obra purificadora e digamos dos ritmos o que dissemos das harmonias. Não é preciso procurar os ritmos variados, nem as cadências complexas, pelo contrário. É preciso examinar quais seriam os ritmos adequados a uma vida bem regrada e corajosa. Uma vez determinados, é preciso subordinar a cadência e a melodia ao modo de um homem se expressar, em vez de adaptar este à cadência e à melodia. Quais seriam esses ritmos, cabe a você explicar, como no caso das melodias. Glauco, por Zeus, não me sinto capaz disso. Poderia dizer, por quanto estudei, que os tipos de que se formam as cadências são 3, como no caso das harmonias. São 4 sons, dos quais derivam todas as outras. Não saberia, contudo, explicar a correspondência entre os ritmos e o modo de viver. Sócrates, quem vai nos explicar isso será Damon. Quais cadências correspondem à avareza e à insolência, à insensatez e outras manifestações da maldade, além dos ritmos que se adaptam, ao contrário, às qualidades opostas. Parece-me tê-lo ouvido falar vagamente sobre um ritmo composto, que eu chamava de enóplio, além do dátilo, do hexâmetro. Ele o regulava, não sei bem como, igualando os tempos fortes aos tempos fracos e fazendo com que terminasse com uma sílaba breve ou longa. Depois, me parece, falava de jambo e ainda do troqueu, a que adaptava as breves e longas. A respeito de algumas dessas cadências, aprovava ou condenava os movimentos do pé e os próprios ritmos ou qualquer peculiaridade comum a ambos. Esta parte, no entanto, repito, vamos deixá-la para Damon, porque discutir sobre isso nos tomaria muito tempo. Tenho razão ou não? Glauco, por Zeus, sem dúvida alguma. Sócrates, você contudo poderia pelo menos descrever como a elegância e a deselegância dependem da presença ou da ausência do ritmo. Glauco, isso sim. Sócrates, mas a perfeição e a imperfeição rítmica acompanham respectivamente um estilo bom ou mau, como ocorre com a harmonia e a falta de harmonia. Se é verdade, como dizíamos há pouco, que o ritmo e a harmonia foram feitos para a palavra e não esta para aqueles. Glauco, sim, estes devem se acomodar à palavra. Sócrates, mas a expressão e as próprias palavras não dependem do caráter da alma? Glauco, certamente. Sócrates, e tudo mais depende do estilo? Glauco, sim. Sócrates, logo a perfeição das palavras e da harmonia, a graça e a euritmia são consequências da transparência espiritual, não da estupidez, a que chamamos falsamente e de modo lisonjeiro de simplicidade, mas da verdadeira transparência do caráter que se conjugam beleza e bondade. Glauco, sem dúvida alguma. Sócrates, e não seria isso que os nossos jovens, se quisessem bem desempenhar os seus deveres, deveriam exatamente se esforçar em conseguir? Glauco, sim, isso mesmo deveriam fazer. Sócrates, as mesmas características devem distinguir também a pintura e todas as artes semelhantes, a tecelagem, o bordado, a arquitetura e tudo o que se relaciona com a decoração, a natureza dos corpos e das plantas de toda espécie. Em tudo isso, de fato, pode subsistir elegância ou deselegância. A falta de graça, a ausência de ritmo e de harmonia são inerentes à vulgaridade da linguagem e do caráter, assim como, pelo contrário, as qualidades opostas são expressão e imagem do homem sábio e honesto. Glauco, exatamente assim. 12. Sócrates. Mas bastaria vigiar e obrigar os poetas com a ameaça de transferi-los para outro lugar,
a introduzir em suas obras a representação dos bons costumes? Não seria necessário vigiar também os outros artistas e impedir que introduzam, tanto na representação dos seres vivos, como nas construções, em qualquer outra obra deles, a maldade, o desregramento, a mesquinhez, a indecência, sob pena de lhes negar a permissão de trabalhar em nosso meio para quem fosse incapaz de se impor essa limitação? Com efeito, seria de bom aviso preservar os nossos defensores, criados no meio dessas imagens viciadas, como se fora no meio de ervas daninhas, colhendo muitas delas, um pouco cada dia, e delas se nutrindo para evitar que contraiam, por fim, sem notar, uma grande enfermidade para sua alma. Não deveríamos, ao contrário, procurar os artistas capazes de seguir os traços do que é belo e nobre? Destarte nossos jovens, como quem vive num local saudável, tirariam benefício de todas as coisas e teriam a impressão de uma obra bela para os olhos ou para os ouvidos, como uma brisa salutar que sopra de lugares saudáveis. Então, desde a infância, sem sequer se darem conta, seriam guiados mediante tais impressões à concórdia, à amizade e a uma perfeita sintonia com a reta razão. Glauco, certamente essa seria para eles a melhor educação. Sócrates, para essa finalidade, pois, a educação decisiva é a musical, porque o ritmo e a harmonia penetram até o fundo da alma e a tocam da maneira mais vigorosa, infundindo-lhes elegância e tornam belo aquele que tenha recebido uma educação correta, ao passo que ocorre o contrário com o inculto. Aquele que possui uma educação musical suficiente pode perceber com grande perspicácia o que é feio ou imperfeito nas obras de arte ou na natureza, indignando-se com razão, ao passo que sabe aprovar e receber com alegria na alma o que é belo, dela se nutrirá e se tornará um homem honesto. Desde jovem, por outro lado, saberá lamentar e odiar justamente o que é feio, mesmo antes de poder motivar racionalmente a sua aversão. Ao depois, quando estiver de posse também dessa faculdade, a saudará com carinho, porque se tiver recebido semelhante educação, haverá de senti-la bem próxima de si. Glauco. Parece-me que a finalidade da educação musical seja exatamente essa. Sócrates. Do mesmo modo, nos sentimos donos do alfabeto, quando chegávamos a distinguir as letras, embora poucas, e as suas combinações sem excluir nenhuma delas, grande ou pequena, mas aplicando-nos a reconhecê-las em cada palavra, certos de que não havia outra maneira para chegar a sermos hábeis leitores. Glauco, é verdade. Sócrates, mesmo os contornos das letras aparecendo sobre a água ou num espelho, nós teríamos distinguido antes de conhecer as próprias letras, porque tudo isso é objeto da mesma arte e do mesmo estudo. Glauco, é a pura verdade. Sócrates, assim também pelos deuses, repito que não poderíamos sequer ser músicos, nem nós, nem os defensores, nossos alunos, antes de sermos capazes de distinguir as formas da coragem, da generosidade, da magnanimidade e de outra virtude, bem como dos vícios opostos de suas combinações, antes de saber detectar sua presença e aquela de suas imagens, sem desprezar uma sequer, nem pouco nem muito, na convicção de que esse seja o objetivo da própria arte e do próprio estudo. Glauco, não poderia ser de outra forma. Sócrates, porventura, o mais belo espetáculo para quem eu pudesse contemplar não seria o de divisar um homem de índole honesta e de semblante que lhe correspondesse? Glauco, sem dúvida. Sócrates, mas o que é extremamente belo não é também muito amável? Glauco, certamente. Sócrates, então o músico haverá de gostar muito mais dos homens em que se vislumbre o belo e não daqueles em que se depara o imperfeito? Glauco, não, caso a imperfeição se relacione com a alma, mas se é física, continuaria a gostar daquela pessoa. Sócrates, entendo. Pelo jeito você amou ou ainda ama uma pessoa sim, que eu não posso desaprovar. Mas diga-me, um prazer excessivo pode se conciliar com a temperança? Glauco, impossível, porque perturba a alma não menos que a dor. Sócrates, e com as outras virtudes pode haver conciliação? Glauco, de jeito nenhum. Sócrates, e com a insolência e o desregramento? Glauco, com essas, muitas vezes. Sócrates, você pode mencionar um prazer mais forte e mais intenso do que o sexual? Glauco, não, e tampouco um mais louco. Sócrates, por outro lado, o amor conforme a razão busca por natureza um homem sensato e belo segundo a temperança e a música? Glauco, com certeza. Sócrates, logo a esse amor não se deve permitir que se associe com a insensatez ou que se aproxima do desregramento? Glauco, sob hipótese alguma. Sócrates, torna-se, pois, necessário excluí-lo e não deve estar presente numa relação correta entre o amante e o amado? Glauco, de certo, por Zeus, é preciso excluí-lo. Sócrates, por isso mesmo, no estado que estamos fundando, se deveria estabelecer a lei que o amante deva beijar e tocar o amado como se beija e se toca um filho, por um fim nobre, mas com relação ao resto deveria comportar-se com a pessoa amada de tal modo a evitar a impressão de que queira ultrapassar aquele ponto.
Do contrário, deveria incorrer na repreensão de homem inculto e indelicado. Glauco, exatamente. Sócrates, você também não acha que a nossa discussão sobre a música está quase chegando ao fim? Pelo menos o nosso discurso chegou até onde devia chegar, porque a música encontra o seu ápice no amor do belo. Glauco, de acordo. 13. Sócrates, depois da educação musical, os jovens deveriam praticar ginástica? Glauco, certamente. Sócrates, nessa também é preciso prepará-los muito bem desde a infância e por toda a vida. O método poderia ser mais ou menos este, mas você também deve pensar sobre o assunto. Não me parece que o corpo, por mais bem constituído que seja, por efeito próprio torne boa a alma. Ao contrário, acho que a alma, quando boa por si só, confere ao corpo as melhores condições possíveis. Que lhe parece? Glauco, acho a mesma coisa. Sócrates, faríamos bem se, depois de ter dispensado ao espírito os cuidados necessários, confiar a ele o exame do que diz respeito ao corpo e limitar-nos a estabelecer alguns critérios gerais para evitar longos discursos? Glauco, sem dúvida. Sócrates, dizíamos que os defensores devem evitar a embriaguez porque um defensor, menos que qualquer outro, pode embriagar-se, correndo o risco de não saber sequer onde está. Glauco, sim, seria ridículo que um defensor tivesse necessidade do auxílio de outro defensor. Sócrates, e o que se deveria dizer a respeito da nutrição? Aqueles que são destinados ao maior dos combates não são atletas? Sócrates, sim. Glauco, aliás, sim. Sócrates, conviria, portanto, a eles o regime dos atletas de hoje? Glauco, talvez. Sócrates, esse regime, no entanto, privilegia o sono e é nocivo à saúde. Você não repara que passam a vida dormindo e mal se afastam do regime prescrito, caem gravemente enfermos? Glauco, percebo. Sócrates, para os atletas da guerra é necessário um regime mais acurado, porque deve estar sempre alerta como cães, ter a vista aguda, e o ouvido apurado, mudar com frequência durante a guerra, comida e bebida, suportar o sol ardente e o frio invernal e conservar a si mesmo uma saúde inalterável. Glauco, acho que você está certo. Sócrates, a melhor ginástica, portanto, não é talvez irmã da música, no sentido em que mal a definimos? Glauco, como assim? Sócrates, quero dizer uma ginástica simples, moderada, que vise sobretudo uma preparação para a guerra. Glauco, e em que consistiria? Sócrates, pode-se aprender isso também em Homero. Você sabe que na mesa de guerra os heróis homéricos não comem peixe, embora se encontrassem próximos ao Helesponto, nem consomem carne cozida, mas somente assada, porque é aquela que os soldados podem mais facilmente preparar. Com efeito, em qualquer lugar que estejam é mais cômodo assar diretamente ao fogo do que carregar consigo utensílios de cozinha. Glauco, por certo. Sócrates, não me parece também que Homero menciona alguma vez os temperos. Aliás, os próprios atletas não sabem que, para manter-se em boa forma, devem se abster de tudo isso? Glauco, geralmente sabem e se abstêm. Sócrates, meu caro amigo, se semelhantes prescrições lhe parecem justificáveis, certamente você não aprovaria os banquetes siracusanos e os variados condimentos sicilianos. Glauco, eu não. Sócrates, você também não aceitaria que alguém tomasse como amante uma moça de Corinto, se quiser manter-se em forma? Glauco, certamente que não. Sócrates, e as famigeradas delícias de doces da Ática? Glauco, certo que não. Sócrates, teríamos razão, penso, em comparar esse modo de se alimentar e esse regime como um todo às composições musicais e aos cantos que comportam todas as harmonias e todos os ritmos? Glauco, naturalmente. Sócrates, então, a variedade provoca o desregramento naquele caso e neste, a doença, ao passo que a simplicidade gera na música a temperança espiritual e na ginástica a saúde física? Glauco, nada mais certo. Sócrates, mas se no estado se difundissem o desregramento e as doenças, não deveriam ser abertos muitos tribunais e ambulatórios? E deixariam de adquirir grande prestígio a jurisprudência e a medicina, quando homens livres passassem a se dedicar a elas em grande número e com paixão? Glauco, não poderia ser diferente. 14. Sócrates, poderia haver prova maior no estado de uma educação má e indecorosa que o fato de haver necessidade de peritos em jurisprudência e em medicina, não somente para os cidadãos mais simples e para os artesãos, mas também para aqueles que se vangloriam de ter recebido uma educação liberal? Não lhe parece uma vergonhosa prova de incultura recorrer a uma justiça feita pelos outros na qualidade de patrões e juízes na falta da própria? Glauco, nada mais vergonhoso. Sócrates,
Não lhe parece ainda mais vergonhoso não somente passar nos tribunais a maior parte da existência, apresentando e defendendo processos, mas levar um mau gosto até o ponto de gloriar-se também de poder ser desonesto e sair de situações complicadas de 1000 maneiras, encontrar 1000 maneiras de se safar, livrando-se assim da punição, e ignorar quanto melhor e mais proveitoso seria disciplinar por si a própria vida, sem dever recorrer a um juiz sempre um tanto quanto adormecido? Glauco, sim. Isso me parece uma indecência ainda maior. Sócrates, e recorrer ao médico, não para curar feridas ou doenças sazonais, mas porque, em decorrência daquele regime ocioso de que falamos, em que se enche o corpo de humores e ventosidades como um pântano, obrigando assim os engenhosos filhos de Esculápio a designar como doenças inchaços e catarros. Tudo isso não lhe parece uma vergonha? Glauco, por certo que esses são nomes realmente insólitos e estranhos para doenças. Sócrates, acredito que não existissem, contudo, na época de Esculápio. Você quer a prova? Quando Euripilo foi ferido, uma mulher lhe deu de beber vinho de prano, coberto abundantemente de farinha e de queijo ralado, medicamento que parece inflamatório. Apesar disso, os filhos de Esculápio não a repreenderam e sequer criticaram o modo de curar de Patroclo. Glauco, ainda que aquela fosse uma poção muito estranha para um doente. Sócrates, pelo contrário, não, se considerar que a maneira atual de curar doenças, segundo se diz, não foi praticada pelos discípulos de Esculápio antes de Heródico. Este era um treinador, mas caiu doente. Acabou mesclando então a ginástica e a medicina, atormentando por primeiro e sobretudo a si mesmo e a seguir a muitos outros. Glauco, de que maneira? Sócrates, procurando para si uma morte lenta, porque como a moléstia era mortal e não podia, acredito, debelá-la, se obstinou em acompanhar-lhe a marcha, renunciando por isso a qualquer atividade, devorado de inquietações pela mínima transgressão ao regime que se havia imposto, e graças à sua habilidade se arrastou meio morto até a velhice. Glauco, belo serviço lhe prestou a sua arte. Sócrates, exatamente o que era de se esperar de quem desconhecia que Esculápio havia escondido de seus descendentes esse aspecto da medicina, não por ignorância ou por inexperiência, mas porque sabia que num estado com boas leis, cada cidadão tem sua função e deve exercê-la, não tendo tempo para passar a vida para tratar suas doenças. Por outro lado, parece-nos ridículo esse comportamento por parte dos artesãos, mas não prestamos atenção se assim fazem também os ricos e as pessoas que dão a impressão de serem felizes. Glauco, não entendo. 15. Sócrates, um carpinteiro, quando cai doente, pede ao médico que lhe dê uma poção que o faça vomitar ou evacuar a doença, ou ainda lhe pede que faça uma cauterização, uma incisão para curá-lo. Se lhe é prescrito, no entanto, um longo tratamento, como cobrir a cabeça com barretes de lã ou coisas do tipo, logo diz que não tem tempo para ficar doente ou viver auscultando a sua doença em detrimento de seu trabalho que o espera. Dispensa tal médico, retoma seu regime habitual, recupera a saúde e vive de seu trabalho. Mas se ao contrário não for bastante forte para sobreviver, virá a morte que o libertará de suas doenças. Glauco, para um homem assim, parece mesmo que essa seja a medicina que lhe convém. Sócrates, mas isso não ocorre exatamente porque ele deve viver de seu trabalho? Glauco, por certo. Sócrates, de um rico, ao contrário, dizemos que o seu trabalho não lhe é indispensável para viver. Glauco, sim, assim se costuma dizer. Sócrates, mas você não sabe que, segundo Focilídeis, quando se tem do que viver é preciso praticar virtude? Glauco, acho que é preciso praticá-la mesmo antes de ter com que viver. Sócrates, deixemos de lado esse ponto. Perguntemo-nos antes se o rico deve praticar virtude e não deva viver sem ela, ou se as doenças imaginárias que impedem o carpinteiro e a outro artesão qualquer de aplicar-se a seu trabalho não impediriam ao rico de seguir o conselho de Focilídeis. Glauco, por Zeus, sim. Este excessivo cuidado com o corpo, que vai além das regras da ginástica, é o maior dos obstáculos. De fato, torna-se inconciliável com a administração de um patrimônio, com as magistraturas militares e com as ocupações sedentárias no interior do Estado. Sócrates, pior ainda é que cria obstáculos para qualquer estudo, reflexão e meditação interior, porque tem sempre receio da dor de cabeça e das vertigens, atribuindo a responsabilidade disso à filosofia. Por isso, esse cuidado excessivo cria ainda obstáculos ao exercício e à manifestação da virtude, porque leva a crer que se está sempre doente e a lamentar-se continuamente da própria saúde. Glauco, é lógico, Sócrates. Por isso podemos afirmar que Esculápio, ciente dessas coisas,
revelou a medicina somente para as pessoas de constituição sadia e com um regime sadio sujeitas a doenças bem determinadas. Combatia as doenças com poções e incisões e, para não prejudicar o Estado, não impedia aos doentes de continuar vivendo como de costume. Pelo contrário, ele lhes impôs de sequer tentar curar com lentos processos de evacuação e infusão os indivíduos grave e irremediavelmente doentes e de não dar a um homem uma existência longa, mas penosa, com a probabilidade de procriar filhos igualmente doentios. Esculápio pensava, ao contrário, que não valia a pena curar quem não conseguisse viver o tempo que lhe seria natural, porque sua sobrevivência se configuraria inútil para ele próprio e para o Estado. Glauco, você vê Esculápio como um político? Sócrates, e seguramente o foi. Você não consegue notar que seus filhos em Troia se revelaram valorosos guerreiros e exerciam a medicina como acabei de dizer? Você não se lembra que de Menelau, atingido pela flecha de Píndaro, sugaram o sangue da ferida e aplicaram medicamentos, mas não lhe prescreveram como não o fizeram no caso de Euripilo, o que deveria comer ou beber a seguir, porque aqueles remédios eram apropriados para curar homens que antes de serem feridos eram sadios e sóbrios, mesmo que por vezes lhe dessem uma beberagem medicamentosa. Eles acreditavam que a existência de um homem doentio e intemperante fosse inútil para ele e para os outros, e que a medicina nem deveria existir para eles e não devessem ser tratados, mesmo que fossem mais ricos que Midas. Glauco, você acha os filhos de Esculápio realmente inteligentes? Pararei por aqui na página 110. Na próxima leitura, a gente vai dar início aí à parte 16, na página 111, e eu vou tentar ler até a página 145. É isso aí. Valeu.